jeito que você aprende a estudar, pega aquele monte de coisa que tem em livro, você sabe exatamente o que poderia cair, o que poderia não cair, porque a gente aprendeu aqui em 3 anos fazer resumo de livro, não resumo na mão, assim, resumo na cabeça, do que é importante. E é assim mesmo, não tem, na faculdade ele não quer saber, ele não quer te dar um caderno, uma lousa, ele vai lá te dar uma aula de slide e você se vira. Então, como é que você vai se virar com um livro que você nunca usou na vida? E dá pra perceber a diferença disso com as outras pessoas, tanto que eu sou da minha sala que faço resumo, eu leio o livro, aí eu faço um resumo no computador, claro, porque tô acostumada. E eu passo pra todo mundo. Aí todo mundo vem, Clara, nossa, eu só estudei seu resumo pra prova. Escreve um livro. Então, isso é uma coisa que, assim, de primeira eu vou lembrar se você me perguntar isso, né? Assim, alguma coisa que o Jim Cal me ajudou muito dos livros. O que eu senti que me ajudou muito foram as aulas de humanas aqui, que a maioria são expositivas, né? A maioria o professor não passa uma lousa escrita que você senta e copia o caderno. Na faculdade só lousa. Todo mundo é o Fernando na faculdade. Todo mundo fala e você tem que captar as ideias principais e anotar. Você não pode tentar anotar tudo que o professor fala, nem anotar nada, senão você não vai ter anotação. Então, o que me ajudou bastante é que eu já ter esse contato com uma aula, que você não tem uma lousa pronta para você chegar, abrir o caderno e estudar pelo caderno. Que você tem que você já ir entendendo na aula, digerindo e já escrevendo o seu resumo no próprio caderno. Isso eu achei que ajudou muito. E o fato do livro também, porque você saber já manusear um livro, saber que o livro é bem extenso, que você tem que saber resumir, tem que saber pegar as partes principais para a faculdade, que tem bilhões de livros para ler, é muito importante. E não dá para não ler o livro, porque você não vai chegar pro professor e falar, mas você não deu isso. Ele vai rir da sua cara. Entendeu? Ele vai falar, era da matéria, você tem que saber. Eu lembro muito das provas do Jim Cal, que não eram perguntas específicas igual tava no caderno. Eram perguntas que você tinha que viajar, pegar em outra matéria, puxar de um assunto muito anterior, que é o que depois passa pro vestibular e agora pra faculdade é assim. Você tem que pegar uma questão de direito constitucional, você puxa um negócio de história que você lembra e põe e vai assim montando. Você não tem... No Jim Cal também era assim, você fazia questão de acordo com o que você tinha de conhecimento de toda a vida, não só daquela matéria naquela prova. Outra coisa que a gente aprendeu aqui é buscar as coisas, querer saber das coisas, a gente assim, se encantar, né? Pelas matérias, por tudo. Então, isso é muito legal, porque na faculdade você é bombardeado com um monte de propostas. Você acha que a formação, no geral... Em geral, você tem outra visão das coisas, sabe? Outra postura em relação ao aprendizado. O que existe diferença no período integral é em relação a mim e as outras pessoas. Que elas se cansam muito mais do que no começo, né? Porque agora eu tô cansada. Mas elas reclamavam muito mais do período integral. Eu tive 3 anos de colegial de período integral. Então, quando você chega numa faculdade que é um período integral, você já tá muito mais adaptada a você estudar. Eu estudo das 8 às 6, tenho aula das 8 às 6, e chego em casa, estudo das 8 da noite até 11, meia-noite. Então, você já traz esse ritmo do colegial, de não usar a tarde pra estudar, de usar a tarde pra ter aula. Então, isso que eu levei... Ou pra dormir, né? Porque o povo pergunta, Clara, mas você não tem sono depois do almoço? Eu falo, nunca não dava pra eu ter antes, não é agora que eu vou ter.